Cidade Entrevista. Olha só, Renata e ouvintes da cidade. Agora, Caruaru conta com um importante acervo histórico sobre as leis aqui do município, né? É o livro Ementário da Legislação Municipal de Caruaru. A obra é um registro documental inédito, funciona como um guia para consultar aí as leis ordinárias e complementares da administração aqui de Caruaru e falar também sobre as alterações políticas e sociais da cidade ao longo de 76 anos, Renato. O que é que a gente observa, né, que hoje parece ser tão estranho, mas que é uma lei, por exemplo. Para a gente entender como surgiu essa ideia, né, dessa pesquisa, vamos receber o advogado e escritor autor do livro, o Pedro Rafael Santos. Pedro, bom dia, seja bem-vindo aqui à Cidade FM. Vamos falar sobre esse livro, que eu tenho certeza que tem muita coisa bacana, mas para a gente começar essa conversa, eu queria explicar para quem está em casa como é feita uma lei. A gente vota lá, escolhe os vereadores e eles são os responsáveis por dar as diretrizes, né, para que a gente consiga viver em sociedade. Né, Pedro? Bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia a todos os ouvintes e espectadores também daqui da Rádio Cidade. Bem, o processo legislativo, numa democracia representativa, como é o caso do Brasil, ele passa primeiramente pela propositura, né, pela apresentação do que é o chamado projeto de lei. Seja ela uma lei ordinária ou uma lei complementar. A partir da sua apresentação, ela passa ali pelas discussões iniciais nas comissões da Casa, sobretudo na discussão de comissão legislativa e de redação de leis, né, para verificar ali os aspectos relativos à constitucionalidade dessa norma, eventuais ajustes, impactos orçamentários, enfim. Aprovada nas comissões, ela vai à votação, dependendo ali do quórum, né, de primeira e segunda votação. Aprovada, ela vai para a sanção do Poder Executivo. Bom, então qual é a diferença da lei ordinária para a lei complementar? Basicamente, Vitor, a lei ordinária, você vai ter uma diferença de matéria discutida, né? A lei ordinária, ela vai tratar desde uma denominação de rua, denominação de logradouro, até aquelas leis chamadas orçamentárias, né? Lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, e as leis complementares, elas vão estabelecer normas, digamos que mais complexas. Por exemplo, um código tributário do município, um código de posturas do município. Então, você tem basicamente ali uma diferenciação do ponto de vista de teor dessas leis. Evidentemente, é uma diferença de trâmite também, mas basicamente de teor. Então, se verifica uma necessidade, digamos assim, do município, e geralmente é um assunto que precisa, né, de um ordenamento, né, naquilo ali, e é levado para a Câmara, um vereador, né, por exemplo, vê essa necessidade, apresenta para os demais e aí vai para as comissões que a gente fala aqui, né, de redação de leis. Aí tem saúde, tem, né, educação. Hoje a gente tem uma da Feira da Sulanca, por exemplo, né, se for alguma coisa relacionada ao Parque 18 de Maio. E aí passa por essas comissões até que vai para a votação e depois ainda vai para o executivo, o prefeito ou prefeita, sancionar ou não. E ainda tem uma história, né, Pedro, que se não for sancionado, ou se o prefeito ou o chefe do executivo não der o parecer no tempo que tem, aí isso ainda volta para a Câmara, aí pode ser aprovado sem o chefe do executivo. Isso, existem alguns tipos de sanção, né? Essa que você mencionou é a chamada sanção tácita. Né? Que ela não é dada expressamente pelo chefe do Poder Executivo, mas que ela, retornando para a Câmara, ela é publicada em Diário Oficial do município e é promulgada e passa a vigorar. Né? Falando um pouco de como surgem, né? Como chegam os projetos de lei. Pelas mais diversas formas e das mais diversas demandas. Né? Eu estava até conversando com um amigo ontem que as leis elas têm um poder de serem... de representarem um pouco a realidade e a necessidade do momento. Até agora há pouco a gente está em meio a uma discussão no Congresso Nacional, né, relativa à aprovação do aumento de cadeiras para a Câmara dos Deputados. Isso reflete uma necessidade não necessariamente da população, mas de quem aprovou essas leis. Então as leis elas chegam e vão sendo encaminhadas tanto para o Poder Legislativo quanto para o Poder Executivo na modalidade de projetos, e a partir disso são levadas às discussões, às comissões,
e a partir daí obtém as suas respectivas aprovações ou não também. Né? Eu acho que tem aqui uma questão importante, Renato, a gente entender essa palavrinha que começa, né, o nome da obra, ementário. É um nome incomum. O que significa, Pedro? O ementário, ele sinaliza, né, e é sintomático do que é basicamente o livro. O livro ele é um guia da legislação do município a partir de suas ementas. As ementas das leis, elas trazem muito, não só sobre o que é aquela lei, mas o que é um pouco a realidade social do momento da cidade. Então você tem, ao longo de todas essas mais de 7 mil normas que foram mapeadas no período entre 1948 e dezembro de 2024, histórias das mais diversas sobre a realidade do município, né? Desde questões orçamentárias, como eu mencionei há pouco, denominação do município, que a grande maioria da legislação do município de Caruaru é de leis denominativas, né, denominando logradouros públicos, prédios públicos, realizando... Nome de rua, nome de praça. Nome de rua, nome de praça, data comemorativa, além de outros fatores, outras discussões que permeiam a cidade também, né, sua estrutura, seus atores sociais, seus atores políticos, algumas curiosidades também que a gente tem dispostas em lei. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas curiosidades. Algumas curiosidades que a gente tem dispostas em lei também, discussões que são, de certa forma, atuais, mas que vêm já de uma longa data sendo reverberadas na sociedade caruaruense. Então, o ementário ele é isso, né? Ele traz à disposição tanto do número, quanto da data, quanto do assunto daquela respectiva lei, dessas mais de 7 mil normas do município de Caruaru nesse período. Pedro, vamos falar sobre a tua pesquisa, né? Por onde você começou? A gente sabe que tem lá na Câmara. Eu não sei se tudo já foi digitalizado. Eu confesso que essa informação, eu sei que no período que eu passei por lá, esse processo estava sendo feito. Mas tem tudo lá. É um ótimo local de pesquisa para a gente conhecer a nossa cidade, né, Pedro? Verdade. Inclusive, faço aqui um elogioso registro a toda a Câmara de Vereadores, né, o trabalho do pessoal lá do setor de arquivo, né, que faz todo esse processo de digitalização. O município de Caruaru, na realidade do nosso estado e até nacional, ele é um dos que tem uma das maiores coberturas, né, de leis digitalizadas. Então a gente tem ali cerca de 97% das leis nesse período digitalizadas, disponíveis no SAPL, né, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, e aberta ali a toda a população. Eu, inclusive, por questão de pesquisa também, né, para além da função jornalística, também sou historiador. Então, estou fazendo pesquisa e busquei na Assembleia Legislativa, agora recente, uma lei de 1948 e não encontrei. Na Assembleia, a digitalização vai até 1966, né, online. Então, a cobertura aqui em Caruaru vai para além disso, né? Exatamente. E o processo, falando um pouco da ideia, né, de como foi concebida essa ideia de pesquisa, mais ou menos ali no período pandêmico, né? De quando surgiu também a Rádio Cidade, né? Ali em 2020, a gente, por uma necessidade profissional, a gente precisava ter um norte, ter um entendimento um pouco melhor, não só qualitativo, mas quantitativo da legislação do município de Caruaru. E a partir dali começou a realizar os mapeamentos nos portais que são indicados a isso, né? Renato, entre eles o SAPL, como eu mencionei, Diário Oficial do Município, Portal da Transparência, a própria pesquisa no arquivo físico lá da Câmara. Então, todos esses setores foram visitados num processo ali que levou em torno de 3 anos de levantamento e pesquisa. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Fábio Belo, que é o responsável pelo SAPL, sabe tudo desse, e tudo realmente está dentro desse sistema do Legislativo. Até as pautas que vão ser apresentadas na sessão, né? Enfim, tudo. Se você quer ficar por dentro, quer ter conhecimento do trabalho do vereador, do que é realizado na Câmara de Vereadores de Caruaru, vale a pena dar diariamente uma olhada no SAPL. Eu estava pensando aqui, Renata, o Pedro falou bastante sobre como você pode acessar a realidade social do município a partir das leis, né? Hoje a gente encontra muito na legislação os primeiros artigos com o seguinte formato, né? Em virtude de... Aí vai explicando mais ou menos o contexto e decreta ou define. E aí sim vem a legislação. Então, a partir disso,
a gente consegue entender qual é a realidade e por que aquela legislação foi criada. Mas é claro que a maneira como você escreve uma lei altera ao longo do tempo. E eu queria que o Pedro pudesse falar para a gente um pouquinho sobre isso, sobre a redação da legislação, como é que isso alterou. Fala sobre a primeira. Vamos lá. Falando um pouco sobre o contexto, o processo formacional dessas leis, né? Ao longo do tempo você tem, além de alterações na ortografia, né, na gramática portuguesa, você tem também alterações sociais, alteração de moeda, alteração da realidade social do município. Então tudo isso é levado em conta, tudo isso vem se alterando ao longo do tempo. Você percebe muito isso ao folhear e ao ler as leis do período, sobretudo ali do final da década de 40, né, início da década de 50. Você tem leis com, por exemplo, vou mencionar aqui, leis que mencionam as moedas da época, né, cruzado, cruzeiro, palavras que hoje são com S, eram escritas com Z. Em termos estruturais, as leis basicamente elas seguem uma tendência. Elas têm essa seção aí anterior, né, de considerandos, a exposição de motivos e, posteriormente, a delineação dos artigos, incisos, parágrafos. A estrutura ela segue um pouco uma lógica, né, uma programação, mas a forma de se escrever ela muda ao longo do tempo em razão desses motivos que eu mencionei. Então, vamos detalhar algumas aí, Pedro, que te chamaram a atenção? Vamos detalhar. Você falou da lei 01, né, que é uma lei de 1948. A primeira lei, né, pelo menos aqui é numerada sequencialmente pelo município, foi uma aprovação nos subsídios dos vereadores. A lei 01 de 1948 foi uma aprovação para o subsídio dos vereadores, né? É bem marcante, eu estava até conversando um pouco com o Mário aqui nos bastidores. Mas não é a primeira, mas você tem uma série de outras que tratam sobre isso, né? Basicamente, a cada mudança de legislatura, você tem uma reestruturação do poder administrativo, reestruturação da Câmara Administrativa, da Câmara de Vereadores. Então, é um pouco disso também, sabe? E as curiosidades, Pedro? O que é que te chamou a atenção aí? Meu Deus, isso é lei. Vamos lá. As curiosidades a gente faz até um pouco esse paralelo, né, do que era realidade ou demanda naquela época, 1940, 50, 60, com discussões que são muitas das vezes atuais, né? Está muito em voga, está muito em xeque a discussão dos eventos aqui na cidade de Caruaru, e a gente encontra por uma lei de 1949 que o município já concedia à época auxílio para clubes, troços, blocos e maracatus aqui para realizarem um carnaval de Caruaru. Então, já ali no final da década de 40, você já tinha movimentação carnavalesca aqui no município de Caruaru. Dentre outras curiosidades que estão dispostas no capítulo mais ao final do livro, né? O município de Caruaru foi um dos pioneiros no pagamento de gratificação natalina. O município de Caruaru já foi responsável pela cobrança do abastecimento d'água, e a tabela de valores ela dispunha da cobrança pelo balde d'água fornecido em chafarizes públicos. Eita! Essa é uma lei ali, são leis ali da década de 50. Algo sobre energia elétrica? Temos sim também. Essas leis são da década de 50 aqui em Caruaru, mas recentemente, por uma crise hídrica na cidade de Bezerros, a gente voltou a ter os abastecimentos sendo realizados via chafarizes, né? Você tem leis municipais falando também de recursos destinados à aquisição de carroça animal, instalação de serviços de energia elétrica, iluminação elétrica e sinalização. O município também ele concedeu auxílios humanitários e de fomentos distintos, né? Por exemplo, para uma Miss Pernambuco, a primeira Miss Pernambuco de Caruaru, para a construção da cidade cenográfica de Nova Jerusalém, para famílias vítimas, né, de uma inundação na cidade do Recife, compras para equipamentos inusitados, né, mictório, televisores. Então você tem muita história, muita curiosidade disposta em lei, sabe? Eu perguntei sobre energia elétrica porque a gente imagina que desde sempre existiu a Companhia Elétrica de Pernambuco, a CELP. Mas a CELP só foi composta
em 1961. Antes disso, você tinha companhias elétricas nas cidades ou numa parte do estado. No caso lá do Recife, era a Tramway que fazia isso, uma empresa inglesa, inclusive. Mas não era todo o Recife. A área de Beberibe, por exemplo, era atendida por uma empresa própria, chamada Beberibe Electric Light. Depois virou empresa de luz e força de Beberibe, para, junto com a Tramway, formar a CELP. Então, energia elétrica também tem essas peculiaridades no estado. Mas eu imagino que temos leis que falam sobre incorporação de áreas como bairros, né? Sim. Áreas que eram loteamentos, ocupações, fazendas, né? Fazendas, e que vão ser depois vão reduzindo de tamanho, né? Vão sendo loteadas até se transformarem em bairros. Isso, você tem ao longo dessa legislação, dessas 7 décadas, né? Dessas mais de 7 décadas, não só as incorporações, mas as delimitações de perímetros de bairros, né? Bairro Petrópolis, bairro Boa Vista, bairro Rendeiras. Você tem a desafetação, né? Doação de terrenos para construções a serem realizadas na cidade. E na legislação do município, você tem também a menção a importantes construções realizadas na cidade: Grande Hotel, sede da Prefeitura Municipal, estação rodoviária, tiro de guerra, ponto do Caiucá, calçamento da Avenida Agamenon Magalhães, ponte do Rosário Velho ao Cedro, ponte Irmã Jerônima e, mais recentemente, a Via Parque. Então, você tem também em lei uma série de disposições relativas a isso, né? Incorporação de áreas, criação de bairros. A feira, tem muita coisa sobre a feira? A gente tem uma discussão que é bem interessante, Vitor, Renata, ouvintes e espectadores aqui da Rádio Cidade. A discussão da feira, vez ou outra, sobretudo em período de eleição, ela volta à pauta, né? Mas ela já é pauta e ela já é discutida em sede de legislação municipal desde a década de 80, né? Quando a gente tem uma lei aqui, que é a Lei Ordinária 2904/2904, em que você tem ali o então prefeito, né, José Queiroz de Lima, sancionou a lei, que autorizou a abertura de um crédito adicional especial de 2 bilhões de cruzeiros para despesas com as obras de implantação da infraestrutura necessária ao chamado Campo de Monta, que é onde era a igreja da Nossa Senhora, né? Então, você tem desde a década de 80 essa discussão ali sobre a feira, você tem desde a década de 60, 70, discussão sobre crise hídrica, né? A gente estava acompanhando mais cedo o secretário aqui do Estado de Pernambuco falando sobre recursos hídricos. Então, são discussões que elas vão e voltam, porque elas fazem parte do cotidiano, fazem parte da nossa realidade social. Pedro, eu queria, para quem está na Experiência Cidade FM, que você mostrasse o livro. Vamos lá, vamos fazer aqui o... Você pode para essa câmera. Não, aqui, essa aqui. Olha aí. Se você puder aproximar, Carlos, segura aí um pouco. O ementário da legislação municipal de Caruaru, a fachada da Câmara, né? Isso. Não, pode deixar aí. Aí. De 48 a 2024. Onde a gente encontra, Pedro? Renata Vitor, ouvintes e espectadores, a gente encontra na Rede Mundial dos Computadores, né? Os exemplares físicos, eles serão entregues em contrapartida, por ser um projeto financiado por recursos da Lei Paulo Gustavo. A Câmara de Vereadores do município já foram entregues, inclusive, mandar um abraço para o presidente Bruno Lambreta. Perfeito. E a Fundação de Cultura de Caruaru. E ele está disponível gratuitamente na Rede Mundial dos Computadores, no site da Cidade FM, também no blog de Mário Flávio. Está disponível. Podem ser adquiridos também em contato direto comigo no pedrorafael@gmail.com. Mas tenho certeza que todos os ouvintes vão acessar o site e a página de vocês para terem acesso a esse livro, que está disponível, é gratuito e não tem fins comerciais. E um ótimo instrumento para a gente conhecer um pouco mais da nossa cidade. Bom demais. Pedro Rafael Santos é advogado, autor do Ementário da Legislação Municipal de Caruaru, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Pedro, muito obrigado por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado Vitor, obrigado Renata, obrigado Mário, toda a equipe da Cidade FM. Um ótimo dia a todos. 8h59. O Manhã Cidade vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia.